Gente, pais de adolescentes de 17 anos, que causou aí um acidente e provocou a morte também de outros 3 adolescentes no bairro São Diocleciano, em Rio Preto, podem pagar agora uma multa. A Thaís Gomes está de novo comigo ao vivo aqui no nosso BG. Thaís, mais uma vez, seja bem-vinda. Agora você vai falar a respeito desse caso que realmente também ganhou grande proporção aqui em São José do Rio Preto, em toda a nossa região, porque foi também um caso gravíssimo, né? Onde alguns jovens morreram também de uma maneira trágica, tudo por conta que pegaram o carro do pai. Aí o jovem pegou o carro do pai, e inclusive o pai sabia disso, teria sido com consentimento, com autorização desse pai e desses pais, não é? Conta pra gente essa história. Isso, Josi. Boa tarde novamente para quem está acompanhando aqui o Balanço Geral. São situações bem complicadas e essa, nesse caso, o adolescente de 17 anos, né, ainda não tinha maioridade, não tem a maioridade para dirigir, para ir até a autoescola, fazer todo o passo a passo para aí sim conseguir dirigir um veículo. Então ele estava, né, de forma imprudente neste veículo, sem habilitação, dirigindo, e ocasionou esse acidente gravíssimo com mortes de outros adolescentes. Mas vamos a essa situação nesse primeiro momento, que ocorreu uma multa proposta então pela Justiça, que são de 20 salários mínimos, 10 para cada vítima. Nesse caso, o valor corresponde a pouco mais de R$28 mil, e esse valor ele pode ser destinado para uma entidade social, para uma instituição social. O que ficou definido é que a Justiça aqui de Rio Preto marcou para o dia 6 de março a audiência de acordo com o Ministério Público e também com os pais desse adolescente de 17 anos que dirigia esse veículo, que tinha outros adolescentes dentro do carro. Ele dirigia esse veículo quando aconteceu esse acidente. Adolescentes morreram, isso no ano passado, no bairro São Diocleciano. Então, a audiência está marcada para o dia 6 do próximo mês. Nós temos uma grande situação também, porque esse adolescente tem 17 anos. No próximo mês ele faz 18 anos e aí sim assume a maioridade penal. Bom, para que o menor não responda, para que esse adolescente menor de idade não responda criminalmente pelo caso, já que em março ele completa os 18 anos, a família então teria, isso de acordo com a promotoria, a família teria que admitir a responsabilidade de entregar o carro a ele. Então caberia aos pais, pai e mãe, os responsáveis por esse adolescente, de assumir a responsabilidade, admitir que entregaram o carro, né, de sã ciência para esse adolescente sem habilitação e sem nenhuma competência, no caso, para dirigir esse veículo. Isso porque ele é réu primário, né, ainda segundo a promotoria. Então, segundo a promotoria, a pena poderia se transformar até em multa. Então, tem essa situação de que os pais devem assumir a responsabilidade para não livrar, né? A palavra não é livrar, mas para que os pais assumam essa responsabilidade por conta da menoridade desse adolescente. Os advogados, que respondem à família da adolescente de 16 anos que foi morta nesse acidente, eles contestam essa proposta da promotoria, que é formulada pelo promotor Sérgio Acaiaba de Toledo, argumentando que não se mostra necessária e muito menos suficiente, uma vez que ela pareceria um prêmio à impunidade, né? Esse foi o posicionamento dos advogados da família dessa jovem de 16 anos que morreu por conta do acidente. No processo, o promotor disse que reconhece a dor das famílias, mas que os autores são primários, ou seja, esse adolescente de 17 anos, ele é réu primário e a pena do crime não ultrapassa 1 ano de reclusão, a 1 ano de prisão, e pode ser substituída também a uma multa, como eu trouxe anteriormente. Os pais do adolescente aguardam ser intimados para essa audiência. Então nós temos essas duas situações, os pais do adolescente de 17 anos e os pais, né, no caso do que trouxemos agora, dessa adolescente de 16 anos que foi morta, e que eles são totalmente contra essa situação de que os pais do adolescente de 17 anos devem assumir a responsabilidade, porque ele ainda é menor de idade, mas no próximo mês, inclusive no mês da audiência, ele completa 18 anos. E aí, claro, a gente acompanha essa situação para saber qual será o posicionamento da Justiça. Thaizinha, a gente tem acompanhado já durante vários meses, né? Porque
A gente teve a morte aí desses jovens, das meninas também, do outro adolescente, todos tinham ingerido bebida alcoólica, inclusive o menino, o motorista, que a gente trouxe essa história aqui, eu volto a falar. O pai consentiu, o pai sabia que ele pegava o veículo, mesmo sendo menor, não tendo aí CNH, não tendo a carteira de habilitação, e o pai deixava, entendeu? Ó, pega o veículo e sai. Aí tinha bebido, estava em alta velocidade, eu acho que eu me recordo aqui, a 140 quilômetros por hora. É por isso dessa pancada, dessa batida que a gente está vendo, tão grave, que o carro ficou completamente destruído, praticamente, e as vítimas não sobreviveram, não tiveram chance nenhuma. Eu vou falar uma coisa aqui por mim, e eu acho que muita gente também pensa dessa maneira, porque uma multa não vai trazer a vida de ninguém de volta, não vai aliviar a dor também. Eu acho que tinha que ter uma punição mais severa realmente, já que ele consentiu que ele foi o responsável, deveria pagar por isso, gente. Deveria ter prisão também. Eu tô falando porque, olha só, a vida aí de vários jovens, imagina como estão essas famílias, os pais, as mães, nada traz um filho de volta. Foi uma irresponsabilidade, ainda mais porque o menino tinha bebido também, estava em alta velocidade, o pai sabia e deu o carro na mão do filho. Então eu acho que realmente tinha que ter uma lei mais severa. Eu estou falando aqui em nome das outras famílias, porque a gente sabe da dor. Eu sei também que esses pais, com certeza, estão carregando aí muita culpa, né, gente? Mas olha só, olha o que aconteceu, olha a tragédia. Sem falar que poderia ter acontecido, outras pessoas poderiam ter sido envolvidas aí no acidente. Poderia ter batido esse veículo em outros carros, poderia ter atropelado alguém na rua também. Eu acredito que tinha que ter uma lei mais severa, não é, Thaís? Exato, são situações bem complicadas e aí temos a situação do adolescente de 17 anos totalmente imprudente, dirigindo, totalmente imprudente em alta velocidade, são vários agravantes, em alta velocidade, tinha ingerido bebida alcoólica e não tinha carteira de habilitação. E os outros jovens também, aquela parceria, eu vou com o meu amigo, então esses outros jovens estavam com esse, então assim, é bem complicado, desafiador, e claro que a gente espera uma posição da justiça pela punição correta para esse adolescente ou para os pais por terem consentido a entregar o carro para esse adolescente. A gente sabe que isso não pode acontecer, a gente tem que ter muita responsabilidade no trânsito. Essa não é a primeira, né? Primeiro caso de mortes que a gente fala, não será o último, a gente vai trazer, infelizmente, por conta de imprudência do pai, da mãe, do tio, da avó. Então, temos muitos desafios no trânsito e principalmente para adolescentes ainda. São grandes desafios que temos que enfrentar ainda e isso vem da responsabilidade de pai e mãe. Até que o filho assuma a sua maioridade, até que o filho tenha a sua CNH e que ele possa dirigir, aí sim, mas mesmo assim há grandes agravantes, velocidade, ingerido bebida alcoólica e a dor e sofrimento, né? A gente não pode calcular a dor e o sofrimento de uma mãe, de um pai, de uma família que perdeu um adolescente por conta, né, da posição de outro que estava dirigindo em alta velocidade. Obrigada, Thaís, pelas informações, até porque carro não é brinquedo para você dar na mão do filho para ele sair por ali, né? Tem que ter uma responsabilidade realmente grande nesse caso. Obrigada, viu?